Olá, no vídeo de hoje daremos continuidade às noções do corpo rígido e para aquilo, hoje, calcular-se-á e interpretar-se-á a energia cinética do seu movimento, como observa-se nessa animação ou dessa imagem, um peão que não está se transladando, mas está rotacionando em relação a esse ponto de contato com a superfície. O sistema de partículas se diz, vamos supor que existe no espaço um sistema caracterizado por massas, a massa 1 localizada a uma determinada distância de algum observador, ou expressa essa distância mediante o vetor posição R1, uma segunda partícula de massa M2 a uma distância e caracterizada a sua posição, em relação ao observador, por esse vetor R2, uma terceira, uma quarta e uma quinta. Com base nessa noção, se diz que esse sistema de partículas constitui um corpo rígido se satisfaz essa condição. Se a distância relativa entre as partículas diferentes, não consigo mesmo, mas IJ diferentes, permanece constante, ou seja, a posição relativa de uma em relação à outra, ou de uma em relação à outra, permanece uma constante. Seja um vetor que mostre essa diferença, mas o importante é o módulo desse vetor. Por exemplo, a diferença entre 2 com 5 ou a diferença de 1 com 4. Nesse caso, não tem importância ou sentido, mas pelo menos o mais importante será o seu módulo, permanecerá sempre uma constante. Isso garante que seja um sistema de partículas que constitua um corpo rígido. Supondo que esse sistema de partículas esteja rotacionando ou esteja apresentando movimento angular com velocidade caracterizada como sendo velocidade angular ômega em relação a esse centro ou a esse observador localizado sobre a origem do sistema cartesiano, cada uma das partículas apresentará um vetor velocidade que é, por definição, perpendicular à direção que apresenta o vetor posição. E dessa forma, a partícula 1 terá a velocidade v1, a 2, v2, perpendicular ao seu vetor posição, a terceira, a quarta e a quinta, sendo a quinta um vetor posição menor, portanto, nos faz alusão visualmente que está muito mais próximo da origem do sistema cartesiano. E, portanto, a sua velocidade tangencial deverá ser proporcional a essa distância. Ou seja, que essa distância é menor, a velocidade tangencial é menor. Se a distância é maior, a velocidade tangencial que apresenta a partícula 3 com sua massa e a essa distância caracterizada pelo vetor posição R3 será V3. E como poder calcular a energia cinética desse conjunto de partículas, mas não somente 5, poderia ser um conjunto de N partículas gigante. Pelo menos com 5, sem perda de generalidade, se conseguirá fazer o seguinte raciocínio. Como expressar a energia cinética? Deverá ser uma soma coletiva das contribuições particulares, da partícula 1, 2, 3, 4 e 5, mas sendo N um número qualquer maior que 5. Essa contribuição particular haverá de somar-se, mas essa contribuição particular de energia cinética está associada com a energia que tem os objetos no seu movimento, energia associada a esse deslocamento espacial, a energia associada a esse movimento circular que tem uma velocidade angular e que satisfaz essa condição de ser um corpo rígido. E essa energia cinética expressa-se como sendo o meio da massa da partícula vezes o módulo da sua velocidade ao quadrado, sendo o contador I do número 1 até o número de partículas presentes nesse sistema de partículas. Mas sabendo que a velocidade tangencial expressa-se o seu módulo em função da velocidade angular e proporcional à distância na qual acha-se essa partícula, ou cada uma das partículas em relação ao centro do giro, ao eixo do giro, se diz, nesse caso, que será proporcional ao raio e proporcional à velocidade angular. Substituindo essa expressão, obtém-se a segunda potência. Mas observem que o somatório está
associado às contribuições dos objetos que são diferentes, a massa 1, massa 2, massa 3, com suas respectivas posições, etc., até o número n de partículas. E os outros elementos, os outros fatores, o meio, esse fator é uma constante, e a velocidade angular do conjunto é a mesma, o conjunto completo apresenta uma velocidade angular para todos idêntico, poder-se deixar em evidência esses dois fatores, implicando que a energia cinética seja proporcional à velocidade angular ao quadrado, vezes algum termo associado com a distribuição espacial da massa, pois expressa-se mediante a massa e a distância em relação a esse centro, no qual, a esse eixo no qual realiza-se a rotação, e o fator o meio, que tem consequências de outras natureza que já tínhamos obtido anteriormente para o movimento linear. Ou seja, que a energia cinética nessa situação deve ter as mesmas unidades de energia, joules, onde a velocidade angular tem unidades de radianos por segundo, ou seja, que dessa parte tem radianos por segundo, ou radianos ao quadrado, que não são unidades físicas, dividido por tempo ao quadrado, segundos ao quadrado. Faltaria introduzir as outras unidades pertinentes para que seja expressa a energia cinética, mas essas unidades pertinentes são quilogramas vezes distância à segunda potência. E a esse termo particular, simbolizado por essa letra I, é o que se conhece em física para uma dinâmica ou para uma caracterização ou movimento de um corpo rígido, conhece-se como sendo o momento de inércia. O momento de inércia caracteriza a distribuição da massa desse corpo rígido em relação ao eixo de rotação. Lembrando-lhes que o eixo de rotação é justamente a origem que está aqui nesse sistema de partículas. E esse seria um caso discreto de um sistema de partículas, embora seja hipotético, mas a noção nos permitirá analisar um sistema mais complexo, um sistema de um corpo rígido, onde há uma distribuição contínua de massa. Nesse caso, se diz que esse elemento que é uma distribuição contínua de massa, embora não seja representado em 3 dimensões, mas pelo menos com o referencial e o observador nas 3 dimensões espaciais, usaremos a imaginação e imaginar-se-á qual será o formato da sua profundidade, mas pelo menos o importante é supor que esse objeto representado com essa cor alaranjada é um objeto em 3 dimensões, que está apresentando uma rotação em relação a esse eixo, que será o eixo de rotação, não passando pelo seu centro nem pela sua borda, simplesmente atravessando-o completo, e através desse eixo o objeto girará com uma velocidade angular, ômega. E como poder determinar a energia cinética? Para aquilo, haverá que fazer uma soma de elementos pequenos de massa, onde uma variação minúscula de massa expressa-se como sendo um delta de massa I, e dessa forma haveria que expressar a sua posição desse objeto de massa I, o delta de MI, a sua posição em relação ao observador, simbolizada nessa situação, espero me fazer entender, como sendo o raio vetor posição I, mas com essa linha que faz alusão a ser o vetor da posição desse objeto em relação ao observador. Mas o importante nesse momento é calcular a energia cinética desse movimento de rotação, e é respeito à distância relativa de esse elemento de massa em relação ao eixo de rotação. Lembrando-lhes que a distância sempre será perpendicular a um eixo de rotação. Quão afastado está? Justamente é a menor medida que simboliza fisicamente a distância desse elemento até essa reta. Se podemos imaginar o eixo como sendo uma reta hipotética, que nessa situação representada por essa linha tracejada. A essa distância referenciada como sendo RI.
diferente do RI', que é um vetor que denota a posição do elemento pequeno de massa em relação ao próprio observador. E tem uma noção fácil no nosso dia a dia, poderia ser a lasanha. A lasanha que está no forno micro-ondas, que está sobre um prato e esse prato apresenta uma rotação, e essa lasanha é um objeto em 3 dimensões, mas poderíamos supor que há um pequeno elemento sobre esse recipiente que é a lasanha aqui e o conjunto coletivo de todos esses pequenos, ou essas porções pequenas de lasanha, constituem a lasanha completa e, portanto, poder-se expressar a energia cinética que esse objeto, mas que seja uma distribuição contínua de massa, apresenta em relação ao eixo de rotação, observando que, nesse caso, o eixo de rotação é perpendicular ao plano e ao prato também. Perpendicular a esse prato girará, nesse sentido, anti-horário, visualizado segundo essa imagem. E quando esse diferencial de massa tende a ser muito pequeno? Pois um somatório, em algumas situações, cai bem, mas em outras situações não é pertinente fazer um somatório de algo que é tão grande. O que implica fazer esse elemento mais pequeno, ou bem menor? Implicará que o número de elementos que constituirá essa distribuição contínua de massa tenderá para o infinito, ou seja, que haverá que realizar uma soma de elementos de infinitesimais de massa que estão contidos em um elemento infinitesimal de volume. E nesse caso, se diz que a energia cinética será a soma de elementos infinitesimais de energia cinética associadas a esses elementos infinitesimais de massa que estão girando em relação a esse eixo de rotação, que estão fazendo um percurso circular a uma distância r para esse elemento infinitesimal específico, a essa distância perpendicular do eixo de rotação. Substituindo a expressão de caráter geral, o diferencial ou a contribuição infinitesimal de energia cinética, haverá que fazer uma soma coletiva, mas entre elementos infinitesimais, da contribuição da energia cinética, o meio do diferencial de massa e a velocidade tangencial que apresenta nesse movimento de rotação, substituindo o módulo da velocidade tangencial, conhecendo a velocidade angular e a distância, podendo expressá-la em relação a essa distância r, tem-se a distância ao quadrado e a velocidade angular ao quadrado. Mas sendo dois termos, especificamente a velocidade angular ao quadrado e o fator 1/2, esses dois termos coletivos para todos, se diz que se deixam em evidência do processo somatório infinitesimal, ou em outras palavras mais formais, deixa-se fora do processo de integração. Sairá desse processo de integração e, portanto, tem-se a contribuição de alguma informação associada à distribuição de massa em relação a esse eixo de rotação específico. Para analisar o que acontece justamente com aquilo, terá que aplicar-se em casos específicos, mas nesse caso mais geral, de uma distribuição contínua de massa, o que resulta é, no momento de inércia que caracteriza a distribuição de massa em relação ao eixo de rotação, que no caso de distribuições contínuas de massa, haverá que conhecer os limites físicos da existência desse objeto, e conhecendo esses limites físicos, interpreta-se essa noção nos limites de integração, de onde até onde existirá espacialmente esse objeto que observamos e que observa-se que realiza essa rotação com velocidade angular ômega. Dependerá para cada um dos casos, mas essa expressão é bastante geral. E se a distribuição contínua de massa fosse homogênea em relação a todo o seu volume, diria-se que é uma propriedade intrínseca a esse objeto. E essa propriedade intrínseca é o que se conhece, ou expressa-se como razão entre a massa pelo seu volume, cujas unidades são as quilogramas, metros cúbicos, ou quilogramas por metro cúbico, e representada pela letra grega minúscula ρ, para dizer a densidade volumétrica de massa, ou simplesmente densidade quando se tem um contexto em comum.
É uma propriedade intensiva, pertence a essa região desse objeto, como pertence a outras regiões que estão associadas a esse objeto, e de ser uma constante é válida para qualquer canto que pertença a esse objeto tridimensional. E com base a essa noção de ser uma constante, qualquer elemento infinitesimal de massa, abrangido por um elemento infinitesimal de volume, vezes a densidade, nos leva a dizer que se a massa está associada com esse elemento infinitesimal, a associação será mediante a sua densidade, que pertence a esse objeto. E substituindo esse diferencial de massa na expressão para o cálculo do momento de inércia, poderia dizer-se que o momento de inércia expressa-se em função do conhecimento geométrico dessa figura, dessa integração volumétrica, onde haverá que determinar ou calcular ou impor alguns limites de integração, mas associados com a geometria desse objeto. Pelo menos, estaria dizendo a mesma informação, só que nesse caso, em relação à distância ao quadrado do eixo de rotação desse diferencial de volume. Por mais que seja um diferencial de massa, a massa é fisicamente abrangida por um volume. E se a distribuição não fosse homogênea, se fosse diferente, há uma maior massa, há uma maior densidade na periferia desse objeto e menos densa na parte interna, mas há um degradê, há uma mudança que não é abrupta, mas sim contínua. Como poder caracterizar o momento de inércia nessa situação? A resposta virá justamente mediante o conhecimento da densidade de massa, ou a densidade volumétrica de massa em relação à posição desse elemento infinitesimal de massa. Haverá que conhecê-la, pois dependendo da sua posição, terá uma densidade particular diferente. Isso implica que haverá que conhecer essa informação e, portanto, a integração deveria resolver-se sempre e quando seja fácil de integrar, mas pelo menos em caráter geral tem-se essa expressão que dependerá, sendo uma função da posição, a distância na qual esteja esse objeto infinitesimal em relação ao eixo da rotação e do elemento infinitesimal que está abrangido por essa massa, ou esse elemento infinitesimal de volume que abrange massa. Sendo o elemento infinitesimal de volume nas coordenadas cartesianas uma multiplicação dos infinitésimos de largura vezes comprimento e vezes altura desse cubo infinitesimal. A interpretação do momento de inércia haveria que fazê-la mediante a associação da expressão do sistema discreto de massa e um sistema contínuo de massa, mas ambos são idênticos. A principal diferença é que o outro só está caracterizando elementos um por um, e o segundo, o caso contínuo, é uma soma coletiva de elementos infinitésimos que não se conseguem distinguir um do outro coletivamente, portanto, constituem um contínuo. Dessa forma, se diria que a dificuldade que apresenta uma distribuição de massa discreta ou contínua para mudar seu estado de rotação. Vamos ver se me faço entender. A chave aqui está no estado de rotação. Então, eu poderia estar rotacionando com velocidade angular constante, poderá mudar sua velocidade angular a uma maior velocidade ou a uma menor velocidade, ou partindo do repouso, começar a girar. Tudo dependerá dessa distribuição de massa em relação ao eixo de rotação, em relação a essa distância, como está distribuída essa massa, em relação a esse eixo que passa pelo corpo rígido. Todo estará associado com a energia cinética, é uma consequência do cálculo da energia cinética na rotação. Mas lembremos que a energia cinética é uma consequência de analisar o trabalho realizado, a quantidade de trabalho realizado por uma força. Ou seja, que uma força muda o estado dos objetos. No caso linear, estava associado com a massa. Quanto maior seja a massa, a força aplicada para que esse objeto mude a sua velocidade deverá ser maior, do contrário, apresentará uma aceleração bem baixa.
uma aceleração linear. Mas nesse caso, posteriormente veremos e espero me fazer entender nessa noção do trabalho realizado para mudar o estado da rotação. Mas aqui, pelo menos de caráter geométrico, ou estaremos preocupados e tentarei lhes explicar como distribui-se e como caracteriza-se essa distribuição de massa em relação a esse eixo de rotação, ou ao eixo de rotação específico. Isso explica por que resulta bem mais simples movimentar em círculos o malter quando suas massas estão mais próximas da mão da pessoa, fazendo um movimento oscilatório de vai e vem, que quando as massas estão mais distantes desse centro de rotação, desse eixo que passa pela mão da pessoa, fazendo o movimento da mexida com a mão. Então, fazer um movimento de rotação, de ir e voltar várias vezes, quando as massas estão próximas, implicaria que a massa está muito mais próxima do eixo de rotação, que passa pela mão da pessoa, pelo seu braço, seu antebraço, e, portanto, um momento linear menor. E se é menor, resultará mais fácil movimentá-lo em círculos. Quando aumenta o seu momento linear, estaria associada à dificuldade de fazer essa mudança. Você poderá fazer, mas a pessoa deveria ter uma força bem maior na sua mão para criar e parar esse objeto e voltar a movimentar de um lado para o outro em rotação, em relação a esse eixo que passa pela sua mão e pelo seu antebraço. Isso também está associado porque o malabarista, a pessoa que consegue caminhar sobre uma corda, usa uma vara bem grande e massiva. Pois dessa forma, quanto mais comprida seja essa barra, maior será o momento linear, que de ser a pessoa simplesmente abrindo seus braços. Haverá uma maior massa, a maior distância. E observem que a distância e o momento linear dependerá da distância, mas ao quadrado da distância. Ou seja, quanto maior será, maior quadraticamente será a contribuição, o incremento do seu momento linear, do momento de inércia, do seu momento de inércia. Isso também está associado do processo de manter em equilíbrio um martelo, com a sua cabeça de ferro na parte inferior ou a cabeça de ferro na parte superior. Observa-se aqui que há uma certa tremida nessas curvas. Mas, de fato, quem gostaria de fazer essa experiência em casa, a resposta é equilibrar o martelo nessa configuração resultará mais fácil, pois tem um momento de inércia maior em relação a esse ponto de rotação. O martelo poderia rotacionar em relação a esse ponto ou poderia rotacionar em relação ao dedo indicador da pessoa, mas no caso B, pelo seu maior momento de inércia, implicará em uma maior estabilidade. E com aquilo comecemos com o exercício 4, que diz duas massas M1 e M2 presas entre si por uma barra de massa desprezível e comprimento D estão girando com uma velocidade angular ômega em torno de um eixo de rotação perpendicular à direção do conjunto de massas, a uma distância R da massa M1. Calcular a energia cinética do conjunto de massas em função da distância R e determinar o seu menor valor. Tem-se uma massa M1 e uma distância D a uma massa M2. Sendo as massas diferentes e os formatos aqui são representativos, se diz que haverá um eixo de rotação a uma distância R em relação à massa M1. Isso implica que o sistema completo, que parece um alter, massa M1, massa M2, estará rotacionando em relação a esse eixo perpendicular à linha existente ou à direção existente entre as massas, caracterizada por essa distância D. Rotacionando com uma velocidade angular determinada. E quando rotaciona, haverá um instante em que passará, se ser nesse sentido de rotação anti-horário, passará e inverterá a configuração. Agora a M1 está à direita, mas M1 está à esquerda. O importante é dizer que M1, a massa M1, é a que está mais próxima do eixo de rotação, fazendo percursos circulares a uma distância R, e a massa M2 fazendo percursos circulares maiores a uma distância R
mais D. Com base nessa noção visual, haverá que determinar a energia cinética. E a energia cinética, nessa situação particular, expressa-se mediante a contribuição da energia cinética na rotação da massa M1, considerando que a barra é desprezível por completo, a sua massa é ínfima, simplesmente será a massa M1 que está localizada a uma distância r ao quadrado com a velocidade angular ao quadrado. Lembrando-lhes que esses dois termos nos denotam ou servem para expressar o módulo da velocidade tangencial da massa M1 no giro, mais a contribuição da energia cinética da massa M2, que está a uma distância r mais d e também apresenta uma velocidade angular do giro ômega, sendo ômega a segunda potência. Deixando em evidência os termos repetidos, o fator 1/2 e a velocidade angular, pois o conjunto completo é um sistema que poder-se modelar como sendo um corpo rígido. Portanto, não afasta-se nem aproxima-se, a distância entre si permanecerá constante e o conjunto completo fará uma rotação ao mesmo tempo, implicando que tenham a mesma velocidade angular. E o restante, que está representado com outra cor, é o que estamos analisando no dia de hoje, o momento de inércia. Esse momento de inércia caracteriza a distribuição da massa em relação ao eixo de rotação, que está localizado a uma distância r para a massa m1, r ao quadrado, e para a massa m2 também r ao quadrado, pois observem que esse binômio ao quadrado, quando expande-se, tem-se a distância radial ao quadrado. Portanto, deixando em evidência, tem-se o termo cruzado duas vezes a massa R vezes D, deixando a distância em evidência R. E por último, o segundo elemento, a segunda potência, a massa 2 vezes distância ao quadrado. E esse momento de inércia haverá que analisá-lo e dizer qual será o mínimo valor, pois dependerá dessa distância. E observem que a energia cinética sempre é positiva, caracteriza quanta energia apresenta um objeto ao estar em movimento. Nesse caso, o momento de inércia também será positivo, pois caracterizará a distribuição espacial da massa em relação a um eixo de rotação. Mas também observem que as massas são positivas e essa distância a priori deverá ser positiva, pois é quão afastado está as massas em relação ao eixo de rotação. Especificamente, o R caracteriza quão afastado está a massa M1 em relação a esse eixo de rotação. Ou seja, que observa-se uma função do momento de inércia em relação a essa distância. A essa distância, a segunda potência, a primeira potência e a potência zero, ou seja, sendo o valor 1. Observa-se um polinômio de segundo grau, implicando que seja positivo a sua concavidade, positiva a concavidade, pois a soma das massas é positiva, o termo linear também positivo e o termo constante maior que zero. Ou seja, que tem concavidade positiva e nunca será nulo. Nunca será nulo, não tem raízes reais. Mas como poder calcular o valor mínimo desse momento linear, desse momento de inércia, perdão? Como poder calcular o seu mínimo valor se somente conhece-se as massas e em função dessa distância? E também conhece-se, a distância D. Em função dessa distância R, poder-se analisar o comportamento da função, mas esse comportamento da taxa de variação da função em relação a essa variável, a distância R, o que implica o cálculo da sua derivada, a derivada do momento de inércia em relação a essa distância R, implicando a derivada desse termo, ou dessa função, desse polinômio, diminuindo de ordem uma unidade, passando de segunda ordem para um polinômio de primeira ordem, uma linha reta, que, no caso de minimização, estará sempre associado para esse polinômio de ser positivo, sempre implicará no valor mínimo global. Nesse caso, qual será o valor de R de tal forma que a taxa de variação seja
a mínima, seja zero. Em outras palavras, a inclinação da reta tangente seja nula, seja o mínimo global dessa função que caracteriza o momento de inércia, implicando que seja nulo, mas haverá que conhecer essa distância r. Para aquilo, comecemos simplificando o 2 e os 2, esses dois fatores, pois são iguais a zero, o 2 não altera, portanto, tem-se esse elemento passando à direita, invertendo seu sinal, e a essa distância mínima, rotulando-a com esse min, de distância mínima, que caracteriza a minimização, o menor valor do momento de inércia, sendo equivalente ao negativo da massa 2 vezes distância dividido pela massa 1 mais a massa 2. E observando massa 1, massa 2, é a massa total do sistema. E a massa 2 e distância, como poder interpretar essa expressão? Distância, R mínimo, agora é negativo. Mas negativo faz sentido de estar no canto contrário, ou na direção contrária. Se aumentava de esquerda para a direita, a distância R, então negativo, será no sentido contrário. Deverá haver uma inversão dessa direção que denota a distância. Agora será de direita para a esquerda. Para interpretar esse termo de distância mínima, podemos calcular a posição dos centros de massa. Então, para calcular a posição dos centros de massa, vamos fazê-la mais simples, em relação à massa M1. Em relação à massa M1, aonde entre essa distância finita da massa M1 até a distância D, onde está a posição da massa M2, aonde estará essa posição dos centros de massa. Disse-se que essa posição dos centros de massa, para esse eixo X, poderia-se dizer que estaria, quando está a massa 1 na posição 0, ou seja, em relação à própria massa 1, não tem distância consigo mesma, pois está na origem dessa caracterização, e a massa 2, a sua distância em relação à massa M1, D, dividido pela massa total, ou seja, a posição dos centros de massa, esse ponto específico, sendo X um pouco maior, mas não sendo equivalente a D, estando entre 0 e D, dependendo se a massa M2 é uma tonelada e a massa M1 é a massa de uma formiga, entende-se que o centro de massa estará muito mais próximo do elemento que mais domina, sendo com esse objeto que tem maior massa. Conhecendo o centro de massa e observando visualmente a expressão, se diz que a massa 2 de distância dividida pela massa total é similar a essa daqui, a distância mínima, mas sendo positiva, pois é um cálculo em relação à massa M1. Para esse caso particular, se diz que haverá que deslocar a distância R1, ou seja, o eixo do giro de rotação, não poderá estar fora. Deverá estar a uma distância abrangida entre a massa M1 e M2, que visualmente será passar o sistema completo de rotação e o eixo de rotação passando pelos seus centros de massa, obtendo o menor valor possível do momento de inércia. E quando essa configuração tem-se dessa forma, um objeto parece um halter rotacionando por um eixo que passa justamente pelos seus centros de massa, há uma contribuição que se conhece como sendo uma estabilidade. Espero me fazer entender daqui a pouco. Mas, pelo menos, qual será o seu valor do seu momento de inércia? Nesse caso particular, haveria que substituir essa informação obtida anteriormente na segunda potência à primeira potência, e dessa forma implicaria o conhecimento do menor momento de inércia em relação a esse eixo de rotação, que passa especificamente pelos seus centros de massa. Substituindo as expressões e simplificando alguns elementos, como por exemplo a massa M1 mais M2 e a segunda potência, somando ambos fracionários, pois resultaram com o mesmo denominador, e esse segundo também fazendo a contribuição posterior, tem-se que o momento de inércia o menor possível será equivalente a massa 1 vezes massa 2 dividido pela massa total. Observem que as unidades serão de quilogramas ao quadrado dividido por quilogramas, ou seja, quilogramas vezes distância ao quadrado, d ao quadrado.
unidades de quilogramas vezes metros ao quadrado. Nesse caso, essa contribuição nos diria que a energia cinética mínima será equivalente ao fator 1/2 vezes a velocidade angular ao quadrado, vezes o momento de inércia obtido quando o eixo de rotação passa justamente pelo centro de massa da distribuição, que parece um alter. Mas o que implica aquilo? Implica que o sistema esteja balanceado na rotação. Por mais que seja um modelo simplificado, e entender essas noções são as mesmas para objetos com configurações de massa ou que apresentam uma configuração de massa bem mais difícil, pelo menos duas partículas nos leva a dizer que está balanceado sempre quando esse eixo de rotação passa pelo seu centro de massa. Isso tem aplicações no nosso dia a dia. Às vezes, quando compra seus pneumáticos, não necessariamente saem com uma distribuição homogênea de massa a parte da borracha no pneumático, mas a roda terá que girar várias vezes por segundo, implicando que haja uma tremida, uma vibração, e essa vibração transmite-se até o volante, mas essas vibrações deverão ser extinguidas para que não haja fraturas entre as partes mecânicas. E para aquilo se balanceia a roda completa, pondo umas massas na parte externa, na parte interna da roda, e dessa forma mantém-se que se diz que o eixo de rotação coincide justamente com o centro de massa da roda completa, não somente o pneumático, da roda completa. Por isso que introduzem-se essas massas para compensar possíveis anomalias ou deformações que o pneumático possua ao ser fabricado. Algo muito similar acontece com a máquina de lavar quando tem mais massa de um lado do tambor em relação ao outro. Como, por exemplo, essa pessoa, na hora de jogar um tijolo, desequilibra por completo. A máquina de lavar antes girava no seu centro de massa, mas agora, tendo um objeto bem mais massivo num canto em relação ao outro, faz uma desbalanceada por completo e destrói a máquina. O que é mais importante para determinar, o mais importante para determinar a energia cinética de rotação tem sido o cálculo do momento de inércia. Esse é o resultado, no momento, o mais importante para realizar essa análise da energia de rotação. Pois a energia cinética de rotação tem uma expressão muito similar à energia cinética linear. O meio da massa vezes velocidade ao quadrado, nesse caso particular, quando a energia cinética é de rotação, expressa-se como o meio do momento de inércia vezes velocidade angular ao quadrado. Ou seja, que o mais importante para calcular a energia cinética é conhecer o momento de inércia. E para aquilo faremos um caso contínuo, que é uma haste de comprimento L. Se diz que uma haste de comprimento L, cuja seção transversal tem uma área A, como observa-se aqui, e massa M, apresenta uma rotação em torno de um eixo perpendicular que a atravessa a uma distância S, em relação a uma das extremidades. Poderia ser a extremidade da esquerda ou a extremidade da direita. Determinar o momento de inércia da barra em relação ao eixo, sabendo que apresenta uma densidade uniforme de massa, ou seja, apresenta uma distribuição homogênea de massa em torno do seu volume. E o eixo de rotação passando uma distância S em relação a essa extremidade, rotulada como sendo 0, a outra rotulada como sendo L. Para determinar o momento de inércia, haveria que fazer a soma coletiva de elementos infinitesimais de massa a uma distância unidimensional, que nesse caso referencia-se como sendo o eixo x perpendicular ao eixo de rotação e essa contribuição infinitesimal de massa a uma distância x, mas essa distância x abrangida entre os limites físicos, que pertence à borda da esquerda e à extremidade da haste pela direita. Ou seja, que haveria que interpretar essa noção geral do diferencial de massa a uma distância em relação ao eixo do giro ou ao eixo de rotação
à segunda potência. Mas para aquilo antes, haverá que expressar um diferencial de massa, sabendo que a sua massa distribui-se homogeneamente em torno do seu volume e o volume de uma haste, cuja seção transversal de área A é A, cuja área é A, se diz que o seu volume será a área vezes o comprimento. Mas dessa forma, também o elemento infinitesimal de massa, que tenha a mesma seção transversal, será o diferencial de massa em relação a esse volume, que simplesmente influenciará para seu diferencial de volume a diferença de comprimento, mantendo a mesma seção transversal A. E os limites físicos nos diria que, para realizar as contribuições de todos os diferenciais de massa abrangidos desde uma distância pela esquerda, o sentido contrário do x, com o sinal negativo, isso que significa esse sinal negativo, a uma distância no sentido contrário, s, e pela direita, a diferença do comprimento que tem menos o que já percorreu ou que já deslocou-se em relação a esse eixo de rotação, L menos S. Nesse caso, o elemento diferencial de massa expressa-se em função da densidade volumétrica de massa, a seção transversal e o seu comprimento infinitesimal, que, sabendo que esse objeto está a uma distância x, à segunda potência. Ou seja, que haverá que resolver essa integração, ou essa integral. Uma integral que é um monômio, que é x ao quadrado em relação a dx, a variável x, implicando que a sua primitiva ou a sua antiderivada seja x à terceira potência dividido por 3. E aplicando o teorema fundamental do cálculo, onde será a avaliação da antiderivada no limite superior menos ou inferior, terá-se justamente o fator 3, 1/3, deixando-se em evidência a massa 1/3 e vezes L, observando que a densidade poder ser simplificada, deixa-se em função da massa, do comprimento L, e o fator 3, que sai do processo da integração, e avaliando no limite superior, a terceira potência, menos no limite inferior, mas sendo a terceira potência o S, também continuará sendo negativo, menos o limite inferior, torna-se positivo. Quando expande-se por completo esse binômio ao cubo, tem-se que há uma contribuição do primeiro elemento à terceira potência, contribui-se consecutivamente com esse fator menos 3 em relação a esse sinal, o segundo elemento, mas o segundo elemento à primeira potência e o primeiro diminui uma potência. Depois, com a mesma contribuição do mesmo fator 3, agora com o segundo ao quadrado sendo positivo, o primeiro diminui uma potência, de 2 para 1, e o segundo aumenta a outra, de 1 para 2. E por último finaliza com o terceiro, a terceira potência, sendo menos S a terceira potência menos S ao cubo. Mais S ao cubo, simplificam-se esses dois S ao cubo, e também poder-se simplificar o comprimento, que está no denominador, e no numerador completo, somente uma potência. Uma potência que está aqui do 3 descerá para 2, do 2 para 1 e do 1 desaparecerá. Implicando que o momento de inércia em função dessa distância S possa ser ou seja expresso como sendo esse termo completo. E para interpretar fisicamente essa noção do momento de inércia dessa barra em relação a esse eixo de rotação perpendicular à direção da própria barra, haverá que analisá-lo num ponto particular, no seu centro de massa. E lhes deixo para que façam em casa a demonstração, simplesmente derivando o momento de inércia em relação a essa distância S e calculando o mínimo, e essa distância S mínima sendo equivalente ao centro de massa de uma barra de comprimento L, que estará localizada no seu centro geométrico, L meios. E quando expressa-se essa distância mínima, obtém-se o mínimo valor do momento de inércia para essa barra em rotação, sendo equivalente a 1/12 da sua massa vezes o seu comprimento ao quadrado. Lembrando-lhes que tem unidades de quilogramas vezes comprimento à segunda potência. E no outro caso particular,
é se fosse esse eixo de rotação localizado sobre uma das suas extremidades, ou seja, sendo S igual a zero. Bem mais fácil. Simplesmente resultará sendo o momento de inércia numa das extremidades como 1/3 da massa vezes o comprimento ao quadrado. Observem que o momento de inércia, quando o eixo de rotação passa pelo seu centro geométrico ou pelo seu centro de massa dessa barra, obtém um valor 4 vezes menor que se esse eixo de rotação passasse pela extremidade da barra, da haste, que tem uma massa, tem um comprimento L e tem uma seção transversal A. Se me faço entender, finalizamos a aula de hoje e nos vemos numa próxima.